Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ei, Zedu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Zedu, ontem foi lembrado o Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, né? Dia da gente refletir um pouco mais sobre a situação de crianças e adolescentes. Olha, atualmente no Brasil são 5.200 menores que aguardam por um novo lar. Aqui no Espírito Santo esse número é de 115. Vamos tentar facilitar as coisas para quem está nos ouvindo? Como é que funciona o processo de adoção no Brasil? Vamos lá. Fernanda, nós não temos aqui no nosso país a figura da adoção direta. Né? Não é que não tenhamos, ela existe, mas em casos excepcionalíssimos. Como regra, nós temos o seguinte: o pretendente à adoção vai se inscrever num cadastro e vai fazer o que a gente chama de processo de habilitação. Essa pessoa, que pode ser uma pessoa só, pode ser um casal, isso é bastante livre, né? E vai demonstrar o que pretende adotar e por que pretende adotar, descrevendo até as características daquele filho que ela imagina que venha para ela. O que ela pretende. É feito, então, um estudo biopsicossocial dessas pessoas para saber se elas realmente querem aquilo, se elas estão conscientes do que é a adoção. Enfim, é feito todo um estudo e apresentada toda a documentação, comprovado que realmente as pessoas estão levando a sério o processo da adoção, a pessoa é habilitada. A partir do momento que ela é habilitada, ela vai para um cadastro, o Cadastro Nacional de Adoção, e é um cadastro que é feito por ordem de antiguidade. Toda vez que aparece uma criança apta a ser adotada, os primeiros da lista vão sendo... não chegam a ser convocados, mas vai se analisar se aquela criança que está disponível para adoção é compatível com aquela criança pretendida pelo adotante. Entendi. Porque o que acontece, Fernando? Em algumas situações, você tem, por exemplo, grupos de irmãos. E nem sempre o pretendente, o adotante, tem intenção de ficar com mais de uma criança. Às vezes a criança tem características, por exemplo, problemas físicos ou problemas mentais, deficiência física, e o adotante, aquele que está na frente da fila, ele não quer aquilo. Então vai passando, procurando outro pai para aquela criança, e assim a lista vai se movimentando. Estando tudo certo, coincidindo, né, os primeiros da fila com a criança que tem disponível, essa criança vai passar um período com esses pais e um estágio de adaptação. E a gente chama a atenção que esse estágio não é para o pai saber se quer ficar com a criança, é para a criança saber se vai ficar com o filho, né? Sim. Enfim, então, assim, a criança vai ficar nesse período de adaptação, e se der tudo certo, aí sim, essa criança vai ter uma nova certidão de nascimento e vai ser, então, pertencer a essa nova família. Os registros anteriores são retirados e ela passa a ter um novo registro, passa a ser filho, e nós não temos mais no nosso ordenamento jurídico, desde a Constituição de 88, diferença entre filho adotivo, filho natural, não, é filho, ponto. Então é um grande progresso também que nós tivemos, né? E é basicamente esse o procedimento de uma adoção. Zedu, hoje eu acredito que tem mais casais numa fila do que crianças, né, em orfanatos e abrigos aguardando por um lar, correto? Eu não tenho dados atuais, tá, Fernanda? Mas os últimos dados que eu tive a respeito disso aí era uma proporção de 3:1, ou seja, eu tinha 3 vezes mais pessoas querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Uhum. Aí você pode perguntar... Porque essa conta não fecha, né? Não bate, porque ainda tem criança. A gente acabou de, na introdução aqui, né, na abertura do programa, acabou de dizer que ainda tem muitas crianças aí para serem adotadas. E aí é que entra o problema. Por exemplo, não é só criança, né? Criança e adolescente.
a chamada adoção tardia. Poucas pessoas se animam a fazer a adoção, por exemplo, de um adolescente, 12, 13, 14 anos. Muita gente, a maior parte dos candidatos à adoção não querem fazer a adoção desses adolescentes. É sempre problemática também a questão da etnia. O casal normalmente tem preferência para uma etnia, para crianças da mesma etnia do casal, né? Nós temos também a questão de gênero. Muita gente quer um menino, não quer uma menina, ou vice-versa. Então, assim, a questão de doenças, algumas crianças são doentes, apresentam algum tipo de enfermidade ou às vezes até algum tipo de deficiência, e isso também faz com que o processo seja um pouco mais difícil, porque a grande verdade, Fernanda, é que todos querem o seu bebê padrão, né? Sim. Querem o seu bebê reborn com vida, vamos dizer assim, né? Todo mundo quer aquela coisinha fofinha e tal, e esquece que mesmo nas chamadas gestações naturais, biológicas, a gente nunca tem essa certeza, né? Apesar do avanço da medicina, da proteção, do pré-natal bem feito, que é muito importante, a gente nunca tem uma garantia de uma questão genética, de uma síndrome, de uma deficiência física ou de alguma coisa que pode acontecer com o nosso filho. Mas as pessoas, quando se refere à adoção, via de regra, não fazem a opção ou não aceitam, o que é legítimo também, né, Fernanda? Cada um sabe daquilo, né? Como é que fala? Quem usa o sapato é que sabe onde o calo aperta, né? Assim, então a gente não está aqui criticando essas pessoas, nós estamos explanando esses dados. E aí nós temos algumas iniciativas, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem um programa Esperando por Você, que visa incentivar e desestigmatizar até a chamada adoção tardia, que é aquela adoção dos adolescentes quase ficando adulto, porque tem um outro problema: depois que essa criança completa os 18 anos, deixa de ser criança e não se fala mais em adoção. Então é uma coisa complicada, né? Depois de iniciado o processo de adoção, tem volta? A gente já tocou esse assunto uma vez, a pedido até de um ouvinte, está lembrado, Edu? Sim. E a gente até falou, né, que em tese não, né? Não, olha só, o processo não é concebido para isso, porque todo esse estudo, essa pesquisa que é feita é para evitar esse tipo de situação, mas nós já vimos acontecer. E aí, quando acontece, você vai fazer o quê? Simplesmente forçar uma criança a ficar com um pai que não quer ficar com aquela... Você acaba, em tese, até podendo colocar essa criança em risco. Então, Sim. Me parece que isso não atende ao melhor interesse da criança. Mas o que nós temos visto também é que, inclusive, a Defensoria aqui Pública do Estado do Espírito Santo teve vitórias importantes com relação a isso, é que esses casais que não agem com responsabilidade... e aí a questão é um pouco mais subjetiva, tá, Fernando? Não é o fato em si, mas o como gerou aquele fato. Elas podem até responder pelo dano causado a essa criança. Porque você imagina, você cria uma expectativa, a criança já foi abandonada ou retirada dos seus pais, já está numa situação diferente, né, atípica, e aí vai de novo para uma adoção, fica lá com o pai, depois é devolvida. Como é que vai ser a formação psíquica dessa criança, né? Sensação de rejeição? Não sei, mas pode se tratar disso. Então isso não é uma brincadeira. Adoção não é uma brincadeira. Adoção não é um ato de amor, é um ato de desejo. Alguém que deseje ter filhos e que não quer ter filhos ou não pode ter filhos pelas chamadas vias naturais. Então não é uma brincadeira, tem que ter responsabilidade, né? Isso. Zedu, para quem está nos ouvindo e quer começar o processo, qual o primeiro passo? Ir a uma vara da infância? Ir a uma vara da infância e da juventude, procurar a relação de documentos que é necessário apresentar, conversar, se possível, com os assistentes sociais ou com os psicólogos da vara, e ter isso como uma meta de vida realmente, porque filho não é brincadeira. Criar filhos é sempre muito, exige muito dos pais, exige muita renúncia, exige muito investimento. E quando eu falo de investimento, eu não estou falando só de dinheiro, né? Estou falando de investimento no sentido mais amplo. Você é mãe, eu sou pai, a gente sabe
que não é brincadeira, demanda muito da gente, e com as crianças adotivas não é diferente, porque afinal de contas são filhos, né? Como todo filho dá trabalho, fica doente, chega numa determinada idade, começa a querer afrontar, isso passa, é normal, faz parte do desenvolvimento. Então, assim, tem que saber se realmente tem esse desejo e procurar informação. Essas informações, as varas de infância e juventude estão preparadas para fornecer. É isso, Zedu, te agradeço, viu, pela gentileza, pela participação e até a próxima segunda. E um abraço todo especial aos papais, mamães e aos filhos que se fundaram como família a partir desse processo que é tão lindo e que, apesar de tudo, ainda é tão pouco conhecido. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar para os nossos ouvintes aqui, esclarecer, trazer um pouco de luz sobre esses pontos, porque isso é extremamente relevante. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de volta.